uma mãe suficientemente boa. Esse é um conceito muito interessante do Winnicott, que nós vamos trabalhar aqui. Inclusive, vou usar uma abordagem de Bion para falar a respeito disso. Mas eu sou o Desans Menegatti, eu sou psicanalista, e eu tenho um grande prazer em traduzir esses conceitos da psicanálise uma questão realizável, praticável, utilizável no dia a dia, tá bom? Então, espero que você possa entender o conceito e aplicar na tua vida como mãe, né, e outras pessoas também que são importantes dentro do processo aí de educação das crianças. Então, vamos lá. Esse é o conceito de Winnicott, né? Este é um termo de Winnicott que significa uma mãe capaz de gratificar e frustrar. Tem mãe que é muito boa em gratificar, e só. E tem mãe que é muito boa em frustrar, e só. Né? Então, é o equilíbrio que vai tornar essa mãe suficientemente boa. Eu coloquei outras palavras aqui para ajudar a gente a entender, né? Ou seja, ceder e não ceder. Tem hora que é para ceder, tem hora que não. Dar e não dar. Estar presente e estar ausente. É esse equilíbrio que vai ajudar a criança a se desenvolver. Então, resumindo, uma mãe equilibrada e segura. Por que segura? Pensa aí. Porque normalmente a gente faz mais do que deveria fazer por causa de insegurança. Será que não vou deseducar? Será que ela não vai me amar? Será que não vai faltar? Então, uma mãe que está segura, então é importante, e muito importante, qualquer pessoa que vai ser mãe ou que é mãe, fazer um investimento pessoal no seu autoconhecimento, na sua maturidade, porque você vai ter segurança para ser uma mãe suficientemente boa, tá bom? Essa é a ideia, né? Você vê um negócio desse aqui, você vai acolher, mas vai ceder ou não vai ceder? É preciso esse equilíbrio na hora certa e cada mãe vai ter, vai precisar desenvolver essa competência de saber a hora de dar e a hora de não dar, tá bom? Ó, isso é muito importante. Vou oferecer alguns recursos para esta mãe suficientemente boa usando uma abordagem de Bion, função continente da mãe. Então, eu introduzi aqui com o Winnicott, mas eu vou falar realmente de Bion, que é muito interessante essa ideia da mãe continente, tá bom? Da mãe ser o continente do filho. Isso significa a mãe estar disponível, vamos lá, hein, para acolher o conteúdo das necessidades e angústias da criança. Então, não é a criança tem uma angústia e você rebate. Não, é acolher. Você vai tomar para você aquela angústia. Ó, acolher o conteúdo das necessidades e angústias da criança. O primeiro passo é acolher, tá bom? Você olha isso aí, né? Essa aí está realmente com o rostinho bem angustiado, né? Você vai acolher essa angústia da criança, perfeito? Então você acolhe e aí você, como um continente, gente, pensa num continente. Continente é um negócio estável, seguro, não é volátil, não é um negócio que não cabe as coisas. Cabe muita coisa. Olha o continente americano que eu coloquei aí, né? América só do Sul. Quanta coisa que cabe aí nesse continente. E aí a questão é essa, quanta coisa cabe na gente? A gente já está lá no tampo, né? Quase transbordando. Por isso é importante esse investimento que a mãe vai fazer em si mesma, tá? De autoconhecimento, de aprender a lidar com suas questões, talvez até ter a ajuda de um profissional para lidar com suas questões e aumentar a sua maturidade. Perfeito? Então vamos lá, como eu falei, acolher e continua. Contê-las dentro de si. Ó, você acolhe e contém, não é pá e pó. Não, acolhe, contém dentro de si, decodifica, transforma, dá para si próprio um sentido, tá? Tem um sentido naquilo que a criança está fazendo ali. E você vai dar para você, você vai entender o que significa aquele negócio ali. Vai dar um significado àquilo. E vai nomear, tá? Angústia, pirraça, né? Mas você vai acolher. Primeira vez que eu estudei Freud, eu acho que foi em 99, né? A doutora Yara Borges era uma psiquiatra, uma psicanalista, né? Que juntou que eu sou da educação física, né? Minha formação de base é educação física, minha graduação. Três psicólogas e três pediatras. E uma das pediatras que trabalhou no interior e tal, ela estava contando pra gente que era comum chegar uma criança assim, desesperada, e a mãe desesperada junto. E aí, quando ela olhava a criança, fazia uma análise da criança, ela falava para a mãe assim, olha só que interessante, tá tudo bem. Quando a mãe fazia assim, a criança parava de chorar.
Entende que aquela mãe não era continente? Ela estava sofrendo mais do que a criança, né? Ela não estava acolhendo aquelas questões, tá? Então você vai fazer isso aí, acolher, conter dentro de si, decodificar, transformar. O processo precisa seguir letrinha, né? Mas só para dar uma ideia. Dá para si próprio um sentido, um significado, uma nomeação. E daí, uma devolução para o filho da compreensão das referidas angústias agora, devidamente desintoxicadas. Desintoxicadas, tá? Sem adereços extras, né? Eu te entendo, né? Esse desconforto que você está sentindo é porque você ficou com raiva, porque a tal criança tomou seu brinquedo, e é natural sentir raiva, né? Você pode chorar, não tem problema, aí você vai trabalhando opções com a criança, você desintoxica aquela emoção dela, ajuda ela a perceber que é uma emoção natural, que faz parte da vida, né? Ficar com raiva, ficar triste, ficar... Todas essas questões aí que as crianças têm fazem parte, né? Agora, se a gente trabalha de uma forma a ela poder ver isso com mais naturalidade, porque quando a criança desespera, a mãe desespera, acabou tudo. Quando a criança desespera, né? Respira, faz todo esse processo aqui e aí você vai ter condição de fazer muito melhor. Analisa isso aqui, ó. Devidamente desintoxicado. O menino faz birra, a mãe grita mais do que a criança. Dá certo não esse negócio, tá bom? Se você tem feito isso, tudo bem. Vamos, primeiro comece perdoando, né? Para começar o troço direito, porque não é a melhor forma de educar, com certeza. Se você está gritando dentro de casa, igual teu filho, e a criança gritar, ela precisa ser educada, né? Ela vai entender que é natural sentir aquelas emoções e tal. Esse é o trabalho que a gente vai fazer. Ó. Posteriormente, além das necessidades básicas, com as respectivas angústias, porque a criança tem fome, ela desespera, né? Qualquer necessidade básica que ela tem, ela vai estar com sono, ela chora, né? A mãe também terá que ser continente dos desejos, demandas e ataques agressivos do tipo da fase teimosa e birra que acompanha aquela fase da criança sistematicamente dizer não. Sistematicamente. E você fica tranquilo, suporta aquilo ali. Dela acusar a mãe como tu és má. É uma linguagem mais, né, mas de alguma forma muitas vezes fala isso, né? Não gosto de ti, tu não existe para mim. Quando você não faz a vontade, né, à medida que as crianças vão aumentando um pouquinho a idade, né, começa a dizer você revoltar completamente. E a mãe sobreviver tranquilamente a esses ataques. Eu tinha uma professora que tem uma história muito interessante com isso, né? Porque ela tinha disciplina na casa dela, né? E a filha às vezes fazia esse drama, a filha maiorzinha, não sei lá, 13, 14 anos, né? E ela falava, a mãe das minhas amigas fazem tudo que elas querem, a mãe das minhas amigas, né? Você não é... Aí ela falava assim, eu não preciso do seu amor, preciso do seu respeito, porque é a função dela de educar, né? E aí depois ela perguntou uma coisa interessante para a filha. Então deve ser por isso que a mãe, ela falava, a mãe das minhas amigas é amiga delas. Ela falou, deve ser por isso que elas vêm tudo para cima de mim. Fica tudo rodeando em mim quando estão perto de mim. Porque elas não têm mãe, elas só têm amiga. Né? Então você sobrevive a isso porque faz parte do seu processo educativo. É claro que sem maltratar a criança ou adolescente, né? Sem exagerar no processo. Porque a função é continente, é acolher para depois você ter desintoxicado aquele sentimento, você conseguir levá-la. E o que está certo, o que está errado, o que pode, e o que não pode. E pronto. Né? Tem até circulou na internet, sei lá, uns 10 anos atrás aí, a história dos pais maus. Né? O pai mau era aquele que colocava disciplina. E depois o resultado foi completamente diferente. Né? Então esse é o seu desafio aí, ser continente. Eu te convido a ser continente e te convido, inclusive, se isso fez sentido para você, compartilhar com outras pessoas, tá bom? A gente fala mais no próximo papo.